Eu sou o pastor Montefusco e você é muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. E aqui nós vamos para a nossa vinheta e logo em seguida iremos ao nosso estudo. Você sabia que a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Bem, acabamos de ver que não há nenhuma diferença entre reino de Cristo e reino de Deus. Aí está tudo tranquilo, ninguém questiona. Mas o que muita gente não sabe é que há uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Então pega a sua caneta, pega o seu caderno para tomar as anotações, porque eu vou colocar aqui para vocês, ainda que de maneira resumida, a diferenciação entre o reino de Deus e o reino dos céus. Vamos lá ao estudo novamente. Nas páginas dos evangelhos encontramos comumente duas expressões similares, o reino de Deus e o reino dos céus. O reino dos céus pode ser o reino de Deus, mas o reino de Deus não é necessariamente a mesma coisa que o reino dos céus. O termo reino de Deus é usado apenas 4 vezes em Mateus, que é em Mateus capítulo 12, versículo 28, Mateus 19, versículo 24, Mateus capítulo 21, versículo 31 e versículo 43. Enquanto que o reino dos céus é encontrado 32 vezes no livro de Mateus. Por isso, creio ser interessante estabelecermos a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus. Estritamente falando, reino de Deus não é o mesmo que o reino dos céus. Resumidamente, vejamos as principais diferenças à luz das Escrituras. Sobre o reino de Deus nós encontramos: o reino de Deus abrange a terra e os céus, ou seja, todo o universo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e versículo 28, Salmo 103 e versículo 19 nos informa sobre essa perspectiva do reino de Deus. O reino de Deus também, nas Escrituras Sagradas, é descrita de uma forma espiritual, tem uma natureza espiritual, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 14, versículo 17 e João capítulo 3, versículo 5. Também o reino de Deus, diz a Bíblia Sagrada, já está presente. Romanos 14, 17. O reino de Deus tem uma manifestação interior. Em Lucas 17, versículo 20 e 21, Romanos 14, 17 e 1 Coríntios 4, 20. Também é dito que a carne e o sangue não podem integrar o reino de Deus. Em 1 Coríntios 15, versículo 20, Paulo, o apóstolo, nos fala sobre esse aspecto. Agora, quanto ao reino dos céus. O reino dos céus abrange somente a terra, estando ela assim sob os céus, conforme Daniel capítulo 7, Zacarias 14, Lucas capítulo 1. E também o reino dos céus é de natureza intrinsecamente política, Lucas 1, 32, 33 e Daniel 7, 14. O reino dos céus também é descrito como algo futuro, começando na segunda vinda de Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 10, por exemplo, nos diz isso. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e, sobretudo, Zacarias 14, versículo 9. O reino dos céus tem manifestação exterior, diferente do que nós mencionamos antes, o reino de Deus, que é uma manifestação interior. Essa manifestação exterior é descrita em Mateus capítulo 25, 31 e Daniel 7, versículo 13. Também a Bíblia diz que a carne e o sangue integrarão o reino dos céus. Mateus 25, 34, que é diferente do anterior. Mas existem aqueles que consideram os termos reino dos céus e reino de Deus como sinônimos apenas, não havendo, neste caso, nenhuma diferença entre um e outro. E você, o que é que você acha? Existe alguma diferença para você entre reino de Deus e reino dos céus? Se há, coloque os seus comentários aqui embaixo, porque nós vamos interagir, quem sabe nós tenhamos um ponto de vista diferente e possamos enriquecer o nosso conhecimento acerca dessa temática, né? Reino de Deus, reino dos céus, se são idênticos ou há realmente essa diferença que eu postei aqui para vocês.